Olá, eu sou Lúcio Caldeira e chegamos à nossa aula número 11, hoje falando sobre as possibilidades de estratégias competitivas. Só para a gente lembrar, resgatar esse conceito, a gente lembra que dentro do planejamento da estratégia existem três grandes decisões. Primeiro, a estratégia empresarial, que diz respeito a em que negócio que a empresa vai atuar, em que setor, categoria, geografia. Definida a estratégia empresarial, parte-se então para a estratégia competitiva, que é o que a empresa faz para ser competitiva nesse negócio. Essa estratégia competitiva, ela é dividida em duas partes. Existe o que eu faço no posicionamento, que é coordenado pelo marketing para conseguir vender, e o que eu faço nos meus processos internos para ser rentável. E aí tem decisões que acontecem no marketing, no financeiro, no recursos humanos e na produção. Pensando, portanto, nessa estratégia competitiva que unifica essas duas faces da moeda, posicionamento e estrutura, a gente percebe que as estratégias competitivas possuem várias possibilidades. A empresa pode, por exemplo, pensar estratégia pura de competição com relação aos seus concorrentes. É a mais óbvia das estratégias competitivas, porque ela diz respeito ao que eu faço para ser competitivo em relação ao meu concorrente. Mas, juntamente com ela, existe uma segunda possibilidade, que são as estratégias de cooperação. Em muitos casos, as empresas podem, juntamente com a possibilidade de competir, também cooperar com seus concorrentes em vários aspectos. Eu posso cooperar para projetar, para produzir, para distribuir. A cooperação, ela existe justamente quando as empresas percebem que a busca de uma vantagem ou a sustentação de uma vantagem vai ser conseguida por meio da cooperação, porque é mais fácil o alcance desses objetivos por meio de uma, duas, três empresas trabalhando juntas. Ou seja, as empresas só cooperam quando percebem que vão conseguir melhores resultados quando atuam juntas. E isso tem a ver com sinergias, complementariedades, uma série de outras questões. Mas o objetivo é mostrar aqui as várias possibilidades nesse sentido. Então, primeiro, uma possibilidade de estratégia competitiva, a competição pura. Uma segunda possibilidade, a cooperação. Uma terceira possibilidade, a ideia de tentar barrar o avanço do produto substituto. Ou seja, é a empresa criando estratégias, ou ela somente, ou mesmo cooperativas, junto com os concorrentes, criando estratégias setoriais para barrar o avanço do produto substituto. É a ideia de repente, os sucos criarem estratégia de barrar o avanço de refrigerante. Então, ao mesmo tempo que tem uma competição entre marcas de suco, eles todos vão trabalhar a ideia de fazer o setor de suco crescer mais do que o de refrigerantes. Ou falando do benefício do suco, ou denigrindo a imagem de refrigerante como um todo, as estratégias de barrar o avanço do produto substituto constituem uma possibilidade de estratégia competitiva. Uma quarta possibilidade é a estratégia de criar barreiras em relação aos entrantes potenciais. Isso existe no sentido de criar barreiras impeditivas ou dificultadoras para impedir que novos concorrentes entrem para atuar no setor, na geografia da empresa. A gente lembra que novos concorrentes trazem consigo investimentos nas suas estratégias estruturais e de posicionamento, porque eles precisam ganhar participação de mercado para pagar o custo da estratégia estrutural. E, portanto, eles vão acirrar a competição e vão diminuir a margem das empresas que já atuam no setor. Evidentemente que isso não é uma coisa interessante para as empresas, que vão, portanto, pensar em estratégias de criar barreiras em relação a esses entrantes. Uma outra possibilidade é aumentar o poder na hora de comprar dos fornecedores e, por fim, uma última possibilidade, que é a estratégia de aumentar o poder de venda da empresa em relação aos compradores. Portanto, são essas as possibilidades de estratégias competitivas. Competição pura, cooperação, barrar o avanço do substituto, criar barreiras em relação aos entrantes potenciais, aumentar o poder em relação aos fornecedores e aumentar o poder em relação aos compradores. Isso na estratégia de venda. São 6 possibilidades. Essas estratégias podem ser feitas ao mesmo tempo, mas a empresa vai ter que olhar para essas possibilidades, medir as possibilidades de ganho que ela efetivamente tem ao fazer essas opções, olhar internamente para ver as suas capacidades e limitações e então tomar essas decisões. A gente sempre lembra que estratégia significa fazer escolhas, e fazer escolhas significa fazer renúncia. Às vezes a empresa não tem recursos, não tem condições para fazer várias estratégias competitivas ao mesmo tempo. Então ela
tem que saber escolher o que ela vai fazer. Enfim, lá atrás falamos de estratégias, de possibilidades de estratégias empresariais, de atuação em negócios. Hoje falamos de possibilidades de estratégias competitivas, ou seja, possibilidades de estratégias para atuação dentro dos negócios. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.